que essa casa tem a fazer frente a essa crise do coronavírus. A renda é fundamental para a dignidade da pessoa humana. Não é concebível que um pai, uma mãe de família não tenha comida para colocar para sustentar seus filhos. Não é concebível que um ser humano passe restrição alimentar. Aliás, comer faz parte do direito animal. Por isso que sempre nos orientamos por programas e propostas que pudessem distribuir renda às pessoas. Foi por isso que aprovamos nos nossos governos ter o aumento real do salário mínimo, porque a gente sabia a diferença que fazia R$15 na vida de uma família mais pobre. Foi por isso que fizemos o Bolsa Família. Foi por isso que fizemos outros programas de distribuição de renda, apostando que melhoraria a dignidade das pessoas. O benefício de prestação continuada foi ampliado, as aposentadorias foram facilitadas. Sempre apostamos nisso. E isso em momentos normais, mesmo com as crises do capitalismo. Que dirá agora em momentos de crise aprofundada, em que nós já tínhamos uma crise do sistema financeiro, do sistema do capital, do sistema capitalista, e se junta agora com uma crise na saúde, onde temos um vírus a bater na porta de todas as pessoas. Nós precisamos mais do que nunca proteger a todos, trabalhadores, trabalhadoras e aqueles que não têm emprego formal, que ganham a vida se socorrendo muitas vezes de bico ou de outro tipo de renda. E aí, senhor presidente, não cabe a dicotomia entre saúde e economia que quis criar o presidente da República no seu discurso em cadeia de rádio e TV, dizendo que ou as pessoas se cuidavam e se livravam do vírus, ou as pessoas garantiam os seus empregos, como se a opção fosse individual, fosse das pessoas, de uma irresponsabilidade sem tamanho. Não vai ser a quarentena que vai derrotar a economia brasileira, que aliás já estava derrocada, porque em 2019 não tinha coronavírus e o Brasil não cresceu, praticamente estagnou. Não vai ser a quarentena. Nós não podemos expor as pessoas a decidir entre o vírus e a fome. O que vai dar problema na economia é a falta de medidas e de ação desse governo irresponsável. Um presidente que não tem a responsabilidade de tocar a nação e um ministro da economia que só sabe fazer reformas para retirar direitos e para ter mais recursos para o sistema financeiro. É isso que vai levar, porque esse país sabia desde dezembro que nós íamos ter a crise do coronavírus. O governo foi avisado, foi alertado. Por que não tomou as providências? Por que esperou? E também vai ser assim na área de saúde. Não vai conseguir dar conta não de responder, porque cortou recursos do SUS. 22 bilhões estão retidos no teto. E para mim a tristeza com a ajuda dessa casa, desse Congresso Nacional, que achou que estava fazendo um bem à nação, olha o que acontece agora. Nós não temos recursos para estados e municípios. E os médicos cubanos, escorraçados por Bolsonaro e por muitos deputados aqui, que falta fazem, estão agora servindo na Itália. O programa Mais Médicos, tão bem conduzido aqui pelo nosso ex-ministro Alexandre Padilha, que é nosso colega, está sendo desmontado. O governo não fez o que devia fazer e agora quer colocar culpa na população e na quarentena. É muita irresponsabilidade, Jair Bolsonaro. Se ele não fez, nós temos que fazer. Somos parte de um poder da República. E quero dizer, senhor presidente, que eu saí daqui ontem muito esperançosa, depois da conversa que tive com Vossa Excelência e com vários colegas sobre a votação desse seguro renda que nós estamos fazendo aqui. Importante para a população. Mas eu gostaria muito que, ao invés de R$500, nós votássemos um salário mínimo. Eu sei que tem a possibilidade de 2 pessoas ganharem, 2 adultos ganharem. E vi que o relator colocou aqui, e quero saudar isso, que uma mãe de família, que é monoparental, que não tem um companheiro e que tem os filhos menores, vai ganhar 2 cotas. Portanto, vai ganhar quase o que nós estávamos propondo. Mas o salário família é o mínimo para a dignidade de um ser humano se sustentar. Vai no mercado com R$500, que tenha mais gente em casa para ver o que você compra. Quero dizer que nós temos condições de fazer isso, temos dinheiro. Vou citar aqui 3 exemplos que não precisam ser usados, mas que numa crise ou que numa situação poderiam ser usados. Desde as reservas internacionais, o saldo de caixa do Tesouro, o orçamento da União, que tem 1 trilhão e 500 bilhões, e nós vamos economizar R$500 por família.
Não tem justificativa isso. E nós estamos em estado de emergência. Esse Congresso pode fazer a despesa que quiser. Podemos gastar, podemos endividar, podemos aumentar a dívida. E aumentar a dívida não é problema, não. O problema desse país nunca foi dívida, o problema desse país foi inflação. Nós temos uma dívida que, ao longo prazo, ela é administrável. Vamos ter coragem. Por que nós temos que ouvir o Ministério da Fazenda? Por que nós temos que ouvir Paulo Guedes e colocar só quinhentão? Se vamos dar 1.000 para mãe de família, se vamos possibilitar ter 2 adultos, sejamos corajosos, colocamos um salário mínimo. Um salário mínimo é o mínimo que as pessoas podem ter de dignidade nas suas famílias, de um supermercado e comprar o que precisam para o mês. Quero dizer para os senhores, se continuar R$500 como está aqui, nós não vamos aplacar a necessidade das pessoas. Nós vamos ter problema nesse país. Vai ter convulsão social, sim. Talvez seja isso que o governo quer, convulsão social, para justificar uma intervenção mais forte, um fechamento de regime. É isso que nós estamos caminhando. Eu queria muito pedir a Vossa Excelência, pedir a essa casa, rogar, vamos aprovar um salário mínimo. Nós vamos aumentar em quanto a despesa? Vamos ter despesa de 30 bilhões por mês. O que é 30 bilhões frente a um orçamento de 1,5 trilhão? O que é 30 bilhões frente a reservas de 380? Vamos ter coragem de votar isso. Nós não precisamos nos subordinar à Fazenda, a esse governo deslocado que não tomou as medidas que tinha que tomar antes. Vamos dar às pessoas o mínimo de dignidade para dizer para elas que elas podem ficar e devem ficar em casa, porque elas não podem ser colocadas e expostas para optar entre a vida, entre o vírus e o emprego, ou o vírus e a fome. Nós não podemos fazer isso. Um salário mínimo é o básico, gente, que tem para uma família sobreviver. Eu gostaria muito de pedir para a gente refletir a sensibilidade do relator, a sensibilidade de todos os nossos colegas. Nós podemos fazer isso. Estamos autorizados pelo estado de emergência. E aí eu queria também fazer uma outra consideração. Não pode durar só até 3 meses. Ainda que tenha a possibilidade de isso ser estendido. Nós temos um decreto de emergência que vai até dezembro. Sejamos coerentes com o decreto do presidente. Então coloquemos que o benefício vai até quando o decreto de emergência se esvai. Agora não dá para ser 3 meses e deixar na mão desse governo que não teve sensibilidade até agora, se ele vai ou não prorrogar. Vamos colocar aqui, enquanto dure a crise, vai ter esse seguro. É um seguro quarentena. Se nós queremos que a vida das pessoas sejam salvas, se nós queremos que a economia das pessoas seja salva, nós temos essa responsabilidade. E nós podemos sim ir além do que o governo está colocando. Nós devemos ir além do que o governo está colocando. Temos essa responsabilidade. Por isso eu deixo um apelo. Vamos aprovar um salário mínimo, por favor, gente. Porque como está a redação, o governo vai sim fazer com que a maioria ganhe R$500. E nós vamos ter problemas sociais graves nesse país. Deputada Joyce, quer falar?